Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. É isso aí, gente fina, 11 horas e 4 minutos, 11 horas e 4 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje quarta-feira, 8 de janeiro, ano 2014, mais um dia que Deus nos fez, então um presentão pra nós, a nossa equipe já tá prontinha pra te atender, pra te receber com o maior carinho, Marcela Bastos, a voz do além, a Luciana Vasconcelos, a Letícia Rosendo, o Fabiano Fernandes, o pastor tá rindo aqui, o Jair Cardoso, que tá de férias, rapaz, e ainda a nossa querida Kátia Regina, nossa Catita, vovó coruja da pequena Isabela, que hoje tá fazendo aniversário, tá toda boba a Catita, viu? Gente, o pessoal tá preocupado, cadê o Dom Vargas, cadê J.R. Vargas? Gente, o homem também é filho de Deus, tem jeito de descansar também. Pensando o quê? Então, ele tá descansando e na próxima semana já estará de volta com você aqui na programação. Fica tranquilo, ele tá se divertindo, ele deve estar no momento agora, deve estar surfando lá na prainha. Não tá não, Marcelo? Tá surfando. Me parece que faria um jeito diferente no cabelo, parece que faria uma mechazinha branca assim nas laterais, assim, pra ficar parecendo aquele moicano? Que isso? Ele ia fazer moicano. Você sabe quem tentou fazer o moicano e não deu certo? O Jair Bonfim. Ele tentou fazer o moicano e não deu certo. Aí ele teve que adotar um penteado igual o meu. Fique tranquilo, o JR tá bem, ele volta na próxima semana, segunda-feira estará de volta aqui no comando do Debate 93 pela Rádio 93 FM. Dito isto posto, vamos ao assunto de hoje, lembrando que você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Rapaz, bonita essa vinheta aqui, viu? Brincadeira não, hein? Pois é, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM. O assunto de hoje, um assunto que parece que é um assunto muito isolado, mas não, é muito mais comum do que a gente imagina, até porque tem até uma música que diz, eu me reservei o direito de pensar um pouco nessa música, que diz o seguinte: você diz que os seus pais não entendem, mas na verdade você não entende seus pais. Aí fica aquele jogo de empurra, meus pais não gostam de mim, os pais de meus filhos não conseguem aceitar a minha autoridade. Aí vem essa questão de um ouvinte que compartilha assim dizendo: eu sinto que o meu pai não me ama. Ele uma vez me disse até que a vontade dele era que eu não viesse ao mundo. Não se importa comigo, nem com o que eu sinto, sempre arranja um jeito de brigar comigo. Minha vontade é de juntar as minhas coisas e cair fora, viu? Ir embora de casa. Eu só não fiz isso ainda por amor à minha mãe. Confesso que eu não sei o que é amor de filha, o que é amar um pai. E quanto mais eu oro e jejuo, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, mais eu busco, mais ele piora. Para conviver, como conviver com um homem que você tem que chamar de pai, apesar de não amar? Que postura devo eu assumir quando ele me provoca até mesmo a ira? O que fazer quando pais amaldiçoam os seus filhos, seus próprios filhos? Pela ordem da escolha dos destaques, eu quero falar agora com o reverendo Alan Soares, da Igreja Assembleia de Deus Central do Éden, um lugar bom para viver no Éden. Vai ter um anjo na porta, inclusive, para deixar passar, às vezes não deixa passar, mas enfim, no Éden tem isso. Meu caro pastor Alan, seja muito bem-vindo, muito bom dia, seu destaque. Uma vez ele me disse que a vontade dele era que eu não viesse ao mundo. É forte essa palavra, não? Bom dia, Cid, bom dia a todos os debatedores. É um prazer estar mais uma vez aqui. O que nos chamou a atenção nessa frase, né? Eu sei que é um assunto bem complexo aqui, que nós vamos tentar discutir vários pontos aqui, mas foi a frase que o pai disse para a filha, e essa frase marcou a vida dela de uma maneira muito contundente. E ele me disse que a vontade dele era que eu não viesse ao mundo. É uma frase forte, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui, abrir um parênteses dentro desse debate, é exatamente com relação à força que tem as palavras negativas, principalmente das pessoas que têm autoridade sobre nós, no caso os pais aqui, na vida de um filho.
Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Eu vejo hoje, dos 20 anos de ministério pastoral que nós temos, dentro das maiores dificuldades que a gente encontra dentro da igreja, é exatamente problemas relacionados a palavras. 90% dos problemas que se tem dentro da igreja é por conta de palavras, de pessoas que falam, né, que agridem, que matam, que destroem. E em Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita a ira. E as palavras, ela têm um poder muito grande. Então, essa menina, sem dúvida alguma, ela tem sofrido, esse ouvinte aí, com aquilo que ela recebeu do pai de negativo, né? Desde a infância, quando foi sendo bombardeada com essa palavra: você não deveria ter nascido. Isso realmente trouxe um grande prejuízo para a vida dela. Exemplos disso na Bíblia não faltam, de pais que de repente omitiram o seu cuidado com os seus filhos, e de filhos que ficaram ressentidos com os seus pais, inclusive com a aquiescência, inclusive, da mãe. É só lembrar do exemplo de Jacó. Muito bem, doutora Rejane Romero, assistente social, pedagoga e terapeuta, muito bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. É uma palavra dura de se ouvir, não sei se é uma palavra dura de falar. Qual foi o objetivo, que impacto isso causa? Como é que fica uma pessoa depois de ouvir a própria pessoa que o gerou dizendo: eu não queria nem que você viesse ao mundo? Bom dia, como é que a pessoa se sente? Bom dia. Bom dia, debatedores. Como o pastor, né, acabou de falar, há poder nas suas palavras. Tem até um livro que fala sobre isso. É muito importante a colocação dos pais enquanto ao filho. Às vezes, naquele momento, né, a criança, o adolescente, tira até do sério a mãe, né, do equilíbrio emocional, mas tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu gosto muito de contar uma historinha rápida que conta assim: nós devemos, como pais, escolher as palavras, né? Como se colocar para um filho, porque isso marca, isso reflete até a fase adulta. Num reino distante morava um rei, sua esposa e seus filhos. De tempos em tempos, o rei chamava seu conselheiro visionário para lhe falar coisas das quais o rei não detinha conhecimento. O conselheiro, tendo uma visão de futuro do rei, disse: todos da sua família morrerão antes do Senhor, meu rei. Furioso com a profecia, o rei manda cortar a cabeça do pobre do conselheiro. Após um tempo, o rei chama outro conselheiro. Este, tendo a mesma visão, diz: viverás mais que todos da sua família, meu rei. Perceber a diferença que faz a maneira como dizemos as coisas? Em muitos momentos precisamos falar verdades para nossos filhos, e por vezes é necessário que sejamos diretos e francos, mas isso não significa que devemos ser duros ou terríveis com as palavras. Então é importante você amenizar e procurar palavras que vai confortar o coração, que vai educar, porque a gente precisa dar limites. Entre educar e destruir há uma diferença muito grande, e a palavra tem poder de destruir. Verdade, verdade. Entre nós também está ele, já me referi a ele, que tá com um penteado bonito agora. Meu querido Jairo Bonfim, membro da Assembleia de Deus em Jardim Íris, cantor da MK, modelo, escultor, ele é alpinista também, halterofilista, não é nada disso, velho. Jairo Bonfim, meu querido irmão, bom dia, queridão. Sou nada, sou servo, rapaz. Esse penteado aqui foi engraçado, foi um pouco de falta de opção, assim, foi na véspera de... Foi economia, não? Novo, aí não tinha o que fazer, não tinha, os salões tudo ocupado, falei, então vou no mais prático mesmo, vou na máquina e foi. Aí ficou assim com penteado a la Cid, né? Foi com penteado a la Cid, mas tem uma vantagem, já. A vantagem aqui, tipo não assim, usa mais creme. Opcional, né? Não, Cid. Eu não entendi essa parte. Já começou com bullying, né? Tá vendo? O assunto é esse, rejeição. Jairo, o sabe pai... que eu te amo, rapaz. Eu sei disso. Jairo, a filha ouviu do pai isso, rapaz. Não queria nem que você viesse ao mundo. Foi o destaque do nosso querido pastor Alain. E aí, amigo? É muito triste. Eu quero aqui ressaltar a companhia do pastor P7, a doutora, os pastores. Hoje aqui o São João tá aqui, né? São João de Meriti está aqui. Invasão de São João. Invasão de São João de Meriti. Que é isso? Esvaziaram a cidade.
pode? Hã? Exceção? Vou dar uma, doutora Regiane. Vamos de ela vai morar lá em São João de Meriti. Profetizando aí, profetizando. Eu fui criado em São João de Meriti. Mas glória a Deus por isso. Olha só. Vocês entenderam o que ele falou? Não. Eu fui criado em São João de Meriti, mas glória a Deus por isso. Não, glória a Deus. Meus pais, minha raiz está lá, estão falando de pais, de filhos. Minha raiz está lá em São João de Meriti. Meu pai, pastor Manuel Bonfim. Agora a resposta ao bullying. Você foi criado em São João de Meriti, a glória a Deus que saiu foi no entendido. São João de Meriti. Eu aí, Jairo. São João até que está no meu coração. Isso foi resposta ao bullying. Não. Foi resposta ao bullying. São João, amo vocês. Jardim Íris. Ele ama assim, tô brincando. Tô perturbando o Jairo, tô deixando o Jairo em uma situação ruim. Vai lá, Jairo, continua. O que diz aí, amigo? Vamos lá, vamos pro assunto. Vamos voltar ao assunto aqui, vamos lá. Ao assunto. Realmente, para quem é pai, para quem sabe o que eu tô falando. Às vezes nós falamos palavras, temos que tomar muito cuidado, como a doutora falou aqui, com palavras negativas. Muita gente fala assim, há poder na tua palavra, há poder no que você fala. Mas por quê? Porque eu acredito que o poder que há através da palavra é que as crianças ou o filho, ele absorve aquilo que o pai falou. O pai falou uma coisa, não tipo assim, meu filho vai ser isso, é isso aqui, e o filho não tá vendo. Eu não acredito que essa palavra vá fazer uma mágica, um plim, um abracadabra, o filho vai virar o que o pai tá falando, não. Mas quando a pessoa fala diretamente, aponta o dedo, o filho começa a falar assim, realmente eu não sou nada mesmo, realmente minha vida vai ter que ser assim mesmo, e aí começa a aceitar isso, absorver isso, e isso faz com que a vida dele realmente se transforme para aquilo que o pai tá falando. Mas é muito ruim. Eu acho que claro que no decorrer do debate muitas coisas vão ser faladas, mas eu não acredito que um pai não tenha amor pelo filho. Eu não acredito, eu falo sempre que eu sou capaz de doar minha vida pelos meus filhos. O Wallace e Ashley, que estão me ouvindo agora, meus filhos, papai dá vida por vocês, eu amo muito vocês. Quando Deus dá um filho pra gente, a gente começa a pensar de outra forma, a gente começa a entender as coisas de outra forma. Muda a vida da gente. Então muda a vida da gente. Então eu não acredito de maneira nenhuma que um pai não ame a filha. Talvez ele falou isso no calor da raiva, no calor da sua ira ali, e com certeza esse pai te ama sim, querida. Pai ele te ama sim. Não tem como. Eu quero até espiritualizar a coisa. Que a palavra de Deus, a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Nós somos cristãos. Nós, como seres humanos, nós queremos um mundo melhor, né? Não, o mundo vai melhorar, nós temos que voltar para o mundo ser melhor. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, ela fala que o amor de muito iria se esfriar. E o que está acontecendo, a gente olha na televisão, a gente liga, acaba de apertar o controle da televisão, já vem filho matou pai matou filho, não sei o que, matou não sei o que. E realmente é o cumprimento da palavra. Eu quero espiritualizar sim isso, que esse desamor do pai pelo filho, do filho pelo pai, é o cumprimento da palavra. Eu creio que sim, que Satanás ele entra nessas palavras negativas que a pessoa fala no calor da ira, para poder para agir. Mas eu creio sim que não existe pai que não tenha um pingo de amor pelo filho ou vice-versa. Muito bem, entre nós também já foi citado aqui, inclusive está comprometido ele até o final do ano a se tornar o mestre cuca da casa e vai no final do ano fazer um banquete em casa para a família, convidando todo mundo, inclusive os debatedores. Isso é meu querido pastor Cristiano P7 da Igreja Batista Referencial de Vida, aliás, ele é um referencial lá em Coelho da Rocha, São João de Meriti, São João invadindo o debate hoje. Meu caro pastor, não queria que você viesse ao mundo. Isso é como se fosse um carimbo a ferro e fogo nisso, não? Bom dia, Cid. Bom dia, queridão. Bom dia, meus debatedores, Marcela. Tô aqui com os P7 aqui, minha esposa. P7? É verdade. Bacana. Bom, Cid, eu sou um sobrevivente, me permito me expor aqui. Sim. Eu sou um sobrevivente da violência doméstica, meu pai altamente violento. E eu vou discordar aqui do Jairo nesse momento, porque eu acho que pai, ele não é aquele que gera, não existe essa máxima. Pai não é o que gera, é o que cria. Então o que a gente percebe aí no mundo são muitas pessoas que geraram filhos, mas que não têm amor nenhum e abandonam os filhos, não criam, simplesmente abandonam. Pais Temos um caso agora há pouco na Caravana da Solidariedade, inclusive. Casos, por exemplo, de pais que trabalham e se divorciam, se afastam da mãe e simplesmente deixam os filhos lá ao relento, sem nenhuma pensão, sem nenhum cuidado, e tem que ir para a justiça para requerer um cuidado.
E eu entendo, Jair, eu entendo que a nossa filosofia de amor, talvez você respondeu nesse sentido. Amor é ação, é cuidado, não é sentimento. Então, eu entendo que muita gente pode até ter uma gota de sentimento, de afetividade por uma criança, por um filho, mas não tem amor, porque amor é cuidado. E o que eu vejo muito, Cid, é que no mundo existe muito uma ausência de uma figura. Eu creio que de todas as figuras da humanidade, a mais ausente é o pai. Não é à toa que Jesus vem à Terra e ele faz questão de chamar Deus de pai. Por que Deus, então, ele se deixa, ele quer que ele seja chamado de pai? Porque ele sabia que essa figura nas famílias ia ser uma figura muito difícil, muito ausente. Infelizmente é uma verdade. E a frase que me chama a atenção é o que fazer quando os pais amaldiçoam seus próprios filhos. Para mim a pergunta-chave aqui do debate é a resposta do problema. E eu, pela misericórdia de Deus, talvez pela experiência que eu tive de vida, de perdoar o meu pai, de amar o meu pai e ter a esperança na eternidade de estar junto com ele. Aliás, quando me converti, eu não me converti querendo a salvação. Quando eu me converti, eu não queria perdão dos meus pecados. Quando fui para a igreja, eu queria só um pai. Quando eu entrei na igreja, eu tinha tanto dilema, tanta falta de afetividade pelo meu pai, posso dizer, tanto ódio, tanta amargura, tanta revolta, que eu, pelas agressões, ver o meu pai agredindo outras pessoas da família que eu amo, então eu fui para a igreja querendo que Deus resolvesse esse problema. E Deus não só resolveu esse problema, como me deu uma perspectiva de missão em relação a isso, porque eu vejo sim que existe muito problema de falta de amor nos pais em relação aos filhos. E se você, pai, tá me ouvindo, você pode ser até membro de igreja, porque eu já vi isso dentro da igreja, com membresia de igreja também. Deus vai falar contigo nesse debate, eu espero que você saia curado desse debate em nome de Jesus. Até porque essa é uma situação que muita gente está vivendo agora, exatamente por uma coisa que o Jair falou sobre por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. A gente não está muito preocupado em saber se o amor de muitos esfria lá fora, porque na verdade lá fora a gente já sabe que isso vai acontecer. Agora o problema todo é que está acontecendo dentro da igreja. É quando, por exemplo, a gente imagina pais que abandonam simplesmente os seus filhos, mesmo estando dentro da igreja, e continuam dentro da igreja, inclusive abandonando os seus filhos dentro da própria casa. Eles estão dentro de casa, mas os filhos não existem, na verdade. Mas adoram cuidar do filho dos outros. Eles abandonam a sua família, dizendo: minha família já está lá dentro, já estou alimentando todo mundo, então está tudo certo. Assim já. Aí, de repente, ele vai e fala com isso: você é tão ruim. Você devia ser como o filho de fulano. Eu queria ter um filho igual a ele. E aí é que entra aí, novamente, a gente vai voltar aqui ao destaque do pastor Alain, porque na verdade esse assunto aqui vai nortear todo o restante. Observem bem o que essa moça diz, como ela está machucada, como ela está ferida. Ele não se importa com o que eu sinto e sempre arruma um jeito de brigar comigo. A minha vontade é de juntar as coisas e sair de casa. Só não fiz isso porque eu amo a minha mãe, por amor à minha mãe. Confesso que eu não sei o que é amor de filho, o que é amar um pai. A coisa de amar a mãe é sempre muito mais fácil. Por que não o pai? Meu caro pastor Alain, já chego lá na doutora. Como é que é isso? A mãe, ela geralmente está muito mais próxima, né, no dia a dia. O pai geralmente é aquele que sai para trabalhar, passa a maior parte do tempo fora, volta no final da noite. E aí é que tem que ter um cuidado maior. Porque como o pai tem menos tempo para estar com os filhos, tem que fazer com que aquele pouco tempo que eles têm vale a pena. Seja algo proveitoso. Né? Tempo de qualidade. Que tenha uma qualidade, né? Tem pais que não brincam com os filhos, né? Que não passeiam com os filhos, que não tem um momento de lazer com os filhos. Tudo isso vem gerando uma crise dentro da família muito grande. Hoje nós estamos com problemas seríssimos na família, crise sentimental de esposa, de filhos que têm pais ausentes, né? Então isso tem gerado sérios problemas. Então os pais que estão nos ouvindo hoje, como fez o apelo aqui o pastor P7, né, fiquem atentos quanto a isso. Nós precisamos sarar esses problemas. Reverendo, ausência é falta de amor.
É a falta de amor. Não em todos os casos, mas na grande maioria. Quando um pai é ausente na vida dos filhos, não em todos os casos, mas na sua maioria é ausência de amor. A ausência da presença, né, doutora Regina? Se ele trabalha o dia inteiro, se ele tem que viajar, então eu não concordo muito, que não é sempre a ausência de amor, ele não tem tempo, não, tem por que isso trabalhar. Não, falei, não, por isso que eu disse a ausência da presença, da presença do pai. Por isso que eu falei que nem sempre é. Mas na maioria das vezes sim. É porque, na verdade, essa ligação que a mãe tem com o filho, ela gerou. Então, já começa aí, né? Essa aproximação afetiva. A segunda é a cognitiva, que é quando a mãe começa a encobrir alguns erros do filho e não conta pro pai. Então, por isso que existe muito esse laço, essa interação da mãe com o filho. Né? Exatamente, a cumplicidade. Ela esconde, ela não conta pro pai. A maioria das mães escondem as coisas do marido, porque ela fica muito mais próxima. E com isso, o adolescente, a criança, o adolescente, o adulto, ele interage muito mais com a mãe. Então essa ausência vai piorando, vai se acentuando por conta, às vezes, inconsciente da mãe. Então a mãe, ela tem um amor incondicional, né? Que é aquele amor absoluto e restrito. Ou não. Então ela dá vida, né? A maioria, aquela que cria, e ela faz tudo. Eu ontem mesmo atendi um caso que o rapaz disse assim, ó, até 18 anos, minha mãe fazia tudo eu pedia permissão. Quando eu fui para o quartel, que eu me libertei, que eu fui mudando. Ela foi me liberando e eu fui me libertando dela. Então, esse é o amor incondicional. E o pai é o amor condicional, né? Que ele dá limites. Ele dá condições. Então, por isso que muitas vezes, pro meu pai não, porque o pai dá limites. O pai cobra e a mãe não. Às vezes o pai fala assim, não vai sair, porque chegou 00:05, eu mandei chegar 00:00. Amanhã, não, deixa ele ir. Mas é o contraponto, né? Exatamente. Então, o que eu oriento como terapeuta, essa mãe que desautoriza o pai na frente do filho, não faça isso. Não, isso é ruim. Conversa com o seu marido, né, com o pai do seu filho, separado. Não deixa ele perceber que você está desautorizando. Então, muitas vezes, o pai é visto dessa forma. Não pode ter a figura do bonzinho. É isso que eu ia perguntar. O pai é aquele que dá policial regras. bom e policial ruim. Eu ia falar isso, eu ia falar exatamente. Só que era policial bonzinho, na verdade os dois são iguais. São. Mas tem o policial que faz o papel de bonzinho e o papel de brabo pra caramba, que não deixa passar nada. É o seguinte, Por que de repente a mãe fala, quando o seu pai chegar, eu vou contar pra ele? E aí não conta disso. Eu creio, Cid, Já tá que é falando o seguinte. que o pai é ruim. O pai é um cara, É aquele que dá limite. É a valorização da figura paterna. Não, né? eu quero que vocês entendam bem, que a mãe é um amor incondicional e o pai é um amor condicional, porque ele dá condições, ele dá limites, dá regra. Aquele que vive junto. Tudo bem, eu vou discordar, sabe por quê? É o cria. seguinte, eu É creio por isso que é amor, debate, amigo, por isso que é debate. Amor, pra mim amor é amor. Não existe um amor condicional, o outro incondicional. Quem ama, ama e acabou. Então, pra mim, pai pode amar como uma mãe. Tanto é que eu sei que mães, como aquela de Minas Gerais, aquela mãe vendeu a criança. Então, eu creio que não existe essa ideia de que a mãe vai sempre amar mais do que o pai. Porque eu conheço também pais que as mães abandonaram os filhos e quem está cuidando das crianças são os pais. Então, eu não acredito nessa ideia de amor. Deus criou um ser que ama mais do que o outro, pelo sexo. Ponto. Segunda verdade que eu acho sobre essa questão é que a figura paterna, ela tem o seu papel definido por Deus. Dentro da família, exatamente. Eu creio que a figura paterna é a figura de liderança instituída na palavra. Quando a palavra de Deus diz que as mulheres deveriam estar submissas aos seus maridos, e ali começa a liderança da família. E é por causa dessa... Muita gente interpretou errado e coloca a mulher como escrava. Isso, não existe. Nada disso, é submissão, missão junto. Isso, é estar sobre uma missão. E aí, doutor, eu vou concordar com a irmã quando você fala sobre a mulher que ela tira o crédito, tira a palavra de autoridade e liderança. Ela desautoriza, então ela deixa de estar sobre uma missão. De estar sobre uma missão de liderar os filhos, ponto. A outra verdade, Cid, é que esse papel de liderança exercido pelo pai, muitas vezes, líder é isso. Líder é dar uma palavra, às vezes, que vai contra o consenso. Que talvez não agrade, né? Não agrade. Então, infelizmente, ou felizmente, esse é o papel do pai. E quando uma família não tem esse papel do pai, quer por ausência, por falta de amor, ou ausência pela necessidade, ou
infelizmente, por uma tragédia, por uma fatalidade ou pelo desvínculo, isso prejudica muito a família, a figura, o papel do pai na família, porque eu creio que existe o papel do pai, existe o papel da mãe e existe o papel dos filhos. Inclusive, a doutora até falou que a mãe começa a partir da gravidez, que ela começa a gerar um laço imediato, mas o pai parece bobeira, mas não é bobeira. Quando o pai começa a cantar para a criança, mesmo no ventre, ela já nasce conhecendo a voz do pai. Isso é uma verdade. Eu vou ter que gastar, sim. O que você vai gastar o quê, pastor? Não, fala sério, olha aqui. Tem uma pesquisa. Jairo Bonfim falando, quando o pai começa a cantar, sabe o que eu fazia? Eu pregava, dava estudo bíblico. O filho já nasceu dizendo, eu aceito Jesus. Tem uma pesquisa que diz que a partir do 5º mês, o bebê já identifica a voz do pai. É verdade, Então, como o pastor falou também, às vezes o pai sempre está um pouquinho mais distante, porque pelo trabalho. O trabalho, né? O mantenedor da casa. A figura do homem, pelo menos, deveria ser a figura de trabalho de casa. Tem que ser, né? Hoje nós estamos tendo problema a respeito disso também. É outro debate. O pessoal esqueceu que o homem é o cabeça da casa. Mas aí acontece, quando o momento de estar junto com o filho, esse momento tem que gerar uma qualidade. Esse momento tem a qualidade do tempo investido. O filho não pode gostar mais da mãe do que o pai, ou então não pode, de repente, falar assim, olha, vou fazer isso aqui assim, porque meu pai tá chegando. O pai não pode ser o vilão da casa. Não, de maneira realmente não pode haver essa desavença entre o pai e a mãe, o filho pedir uma coisa ao pai, e que ele falou, não, pode sim, da frente, e discordar porque o pai falou, para poder não causar ou desautorizar por trás, né? Eu não tô querendo dizer que isso aconteceu nessa família. Eu não tô querendo dizer que, como o pastor P7, eu fiquei surpreso agora, eu vi a história do pastor P7. Fiquei surpreso, a gente olha o pastor P7, homem de Deus, a gente jamais vai imaginar que passou uma bomba. O que passou, porque realmente a gente classifica as pessoas, o que elas são, pelo que elas já passaram, mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é uma realidade. A verdade que Cristo, ele fez um ponto e vírgula na minha vida, ou seja, depois que eu entreguei minha vida para Jesus e deixei com que o Espírito Santo e Jesus mudasse a minha vida, eu me tornei nova criatura. Antes eu era uma pessoa amarga, revoltada, extremamente irado. Quer dizer, tinha tudo para ser qualquer coisa, mas a exemplo de Jabes, né? Eu estava espelhando aquilo que eu aprendi na minha vida, que é a violência e tudo mais. Há pais que negligenciam a educação realmente, né? O amor, eles acabam não dando. Não falando do pastor P7, que é um caso à parte, que realmente foi um caso de extrema violência, como ele citou aqui. Mas tem filhos que apanham dos pais, como eu apanhei da baixinha Tereza. E hoje eu chego na casa da minha mãe, eu sento com ela e a gente ri das suas. Olha só, a gente ri das surras. Porque eu cheguei até aqui, eu sei, pelos ensinamentos deles. E eu sei que tudo ali valeu a pena, tudo que eu passei, todas as surras. Mãe, a senhora me bateu, mas eu não tenho nenhum pingo de raiva da senhora. Eu sei que naquele momento estava errado. Depois que você se tornou pai. Exatamente. Foi. Mas isso não é pra qualquer um, não, meu amigo. Muda tudo. Tem gente que, não tô falando do pastor P7, que foi uma coisa de violência, mas eu tô falando, tem gente que até hoje joga na cara do pai uma surra. Né? Naquele dia que você me bateu, naquele dia, tal, que isso? Mas, gente, uma das causas... correção. Olha onde você chegou. Olha onde você está hoje. É isso que as pessoas não pensam. Porque, veja bem, os pais, né? Nós hoje temos oportunidades, nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram. Então, uma das causas pode ser a própria criação que eles tiveram. Então, quem não recebeu, não sabe dar. Então, ele às vezes pergunta ao seu pai, como é que foi? Teve amor? Então, eu peguei um caso, né, que eu gosto muito de ilustrar com meus casos, que ele batia tanto, o filho apanhava tanto desse pai, e eu perguntei, você já falou com seu pai como é que seu avô e sua avó o criaram? Aí um dia, na próxima sessão, ele veio me falar. Bem, ele me disse que um dia a minha avó pediu para ele limpar a cristaleira. Ficou uma manchinha. Ela jogou ele no chão, pegou o calcanhar, pisou no rosto, tanto, por isso que ele tem essa marca. Depois de 31 anos, ele perguntou ao pai, por que o senhor tem essa marca no rosto? Ele contou. Então, por que esse pai é agressivo? Isso é uma agressão. Então, o debate, exatamente é isso. É diferente de você para informar. Então, quem está nos ouvindo tem que levar em consideração isso que o Jair falou agora. A história da pessoa antes de chegar até o ponto de culminância. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia não fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Exatamente. E até quando crescer não se desviará dele. Ou seja, tem muita gente que quer ensinar só o caminho, pastor. Mas a verdade, Cid, é que quando um pai, vamos falar do pai violento,
ele aprendeu na sua infância a violência. Não recebeu. Por isso ele acaba fazendo isso. Ele vai reproduzir isso na aquilo que ele aprendeu, né? Porque a Bíblia diz que é assim que funciona, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Eclesiastes 7:7 fala isso. Pessoas oprimidas podem agir de forma desarrasadora. Não tem razão. Então ele reage porque ele não sabe. Reage pelo instinto que tem, na verdade. Porque a boca fala o que o coração tá cheio. E tem muitos textos bíblicos que fundamentam essa atitude. Né? Eu tenho que ouvir a voz do além. Pesquisa 93. Ela voltou. Eu prometi que ia explicar hoje, Marcela. Mas eu não vou falar nada não, porque também. Bom dia. Você sabe que eu te amo, né? É que eu não posso explicar o motivo pelo qual eu chamo Marcela de voz do além. Não vou falar agora não, porque a Marcela não quis ir em direção à luz. O Bíblia falou, Marcela não vai em direção à luz. E a Marcela tá aqui com a gente. Entendi. Gente que passou o problema um pouco mais. Porque é o seguinte, alguns anos atrás, Marcela passou literalmente pelo vale da sombra da morte. Marcela tava já chegando na porta do céu, batendo na porta do céu já, o anjinho vinha abrir, aí de repente ela escutou alguém falando, Marcela não vai em direção à luz. Aí papai do céu falou, Marcela, você tem algumas coisas para fazer ainda aqui aí na terra, fica por aí por um tempo. E a Marcela voltou do vale da sombra da morte. E aí você hoje chama de voz do além. A voz do além está entre nós. Eu vou ter medo de chegar perto de mim. A voz já é grossa. Na verdade, a gente quer falar isso, a voz do tem gente que teve um problema menos sério do que ela, menos sério do que o problema que a Marcela teve, e tá no estado ainda de recuperação. Marcela, menos de um mês depois, já tava jogando futebol com a gente. Como é que pode? Futebol não, mas corri com o Jairo, né, Jairo? A gente correu. Gente, é impressionante essa menina. Quem olha pelo tamanhozinho dela não fala que ela é essa força que tem. Mas enfim, chega de puxar a sardinha. Ela já vai pagar o que me deve, então pode falar, Marcela. Vamos lá. Você tá pagando o que deve porque é me chamando de voz da além, entendeu? As pessoas têm medo. Silvia e Pastor Carlos, por favor. Pastor Carlos, pode ser que esteja. Intercedam por mim aí, por favor. Diga aí, Marcela. Pesquisa é a seguinte: você conhece pais que constantemente provocam seus filhos até a ira? Eu tô impressionada. Por quê? 100% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem pais que provocam os filhos até a ira. 100%? E eu não costumo fazer isso não, mas vale lembrar que a Bíblia fala lá pros pais, né? Pais, não provoqueis a ira aos seus filhos. Jesus, gente, olha, é mais assustador do que a gente imaginava. Porque aqui na internet, 76% dos ouvintes dizem que sim, que conhecem pais que provocam mesmo a ira, provocam mesmo os filhos até a ira. Minha cara doutora Rejane, como conviver com um homem que a gente tem que chamar de pai, apesar de não ter o menor sentimento, um pai brabo, um pai duro, um pai que fala palavras que machucam, que ferem. Conforme a senhora disse, a gente tem que imaginar qual é o histórico que essa pessoa tem. O histórico familiar. Isso, porque é o seguinte, tem um ouvinte aqui lá da PEN que diz o seguinte, olha, meu marido rejeita e odeia meu filho desde o ventre. Meu filho sofreu muito, crescendo e ouvindo palavras de ódio vindas do pai. Ele dizia que ter um cachorro seria muito melhor negócio. Hoje o meu filho, olha só isso, hoje o meu filho está com 20 anos, cursando direito, é um cristão e nem assim o pai se alegra. Ele nos abandonou e não ajuda em nada. E quando eu e meu filho fomos para a igreja, a situação piorou muito. Meu filho, por estar na igreja, sempre trata ele bem e busca o contato com o pai, mesmo ele fazendo questão de se afastar e de nem atender as ligações. Observa bem isso, que não foram só palavras, é a atitude também desse pai. Bem, acontece muitos casos das pessoas namoram, né, passa pelo estágio namoro, noivado, mas durante esse estágio o homem ele verbaliza, eu não quero filho. Há casos que ele fala isso. Não sei por quais as questões que ele não quer ter filho, mas ele fala isso, reforça. Mas a mulher, né, com esse instinto materno, ela deseja ter filho de qualquer maneira. E aí, sem a aprovação dele, sabendo que ele, ao longo dos anos, falava que não queria ter filho, ela acaba tendo esse filho, deste homem que não quer filho por algumas questões que não foram trabalhadas, às vezes até psicológicas. E aí ela acaba dando esse filho para ele e ele não quer assumir. E acontece isso, ele não teve essa oportunidade de ter uma religião, né, de crer em Deus, de fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, e aí ele
ter essa atitude, né? Uma postura totalmente inadequada, extrema, que isso que faz sofrer o filho, né? O filho acaba tendo sequelas gravíssimas, reproduzindo para a família que ele vai constituir, porque acaba construindo uma família e essa família tem sequelas, a não ser casos que a pessoa siga uma religião e ali ele é temente a Deus, dá um ponto e vírgula, como o pastor falou. Deixa eu só fazer uma correção, e aí ele acaba tentando que resolver. É importante. Não é uma questão de seguir uma religião, porque eu creio também que a religião não ajuda em nada a pessoa. Nenhuma. Eu acredito. Eu acredito que o que muda a pessoa é Jesus Cristo. Então, assim, não é seguir uma religião, porque aí a pessoa vai falar, eu sou católico, eu sou espírita, ou eu sou evangélico, porque ser evangélico ou não, não é a questão é ser um seguidor legítimo de Jesus e deixar com que o Espírito Santo trabalhe a pessoa, porque a palavra de Deus diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Quem disse isso? Não foi a religião. É Jesus. Mas num atendimento, o terapeuta ele não pode impor, né? Mas... Quando ele vem, não importa a religião. Deus vem para o pecador, né? Então, a gente reforça muito isso. Doutora, você tem que crer. Por né? isso. Então, meus 29 anos de profissão, eu reforço muito isso. Não, eu também fiz psicoterapeuta. Eu também sou psicoterapeuta. Mas... Eu não sou psicoterapeuta. Eu digo assim... Terapeuta. Não, eu sou assistente social. Mas eu não estou aqui falando nem como terapeuta. Eu acho que eu entendi o que a doutora quis dizer. Que é aquela coisa de você se ligar ao céu de alguma forma, buscar em termos de caráter aquilo que seria correto, seguindo o exemplo da Bíblia, que é Jesus no caso. Jesus. Acho que o que ela disse de religião seria religar o homem a Deus. Sem Jesus não há mudança. Então eu acredito o seguinte... Você não pode pegar um paciente e falar assim, sem Jesus não tem mudança. Tudo bem, mas eu não estou aqui como psicoterapeuta nem assistente social. Eu estou aqui como uma pessoa que quer falar sobre a palavra de Deus. Então, assim, como a palavra de Deus, graças a Deus que eu não estou aqui no consultório, eu estou falando para o ouvinte aquilo que eu acredito. E o que eu acredito é o seguinte: não adianta a religião, para mim, o que muda uma pessoa, o que gera esperança, total mudança é Jesus Cristo. Tanto é que a palavra de Deus diz assim: aquele que está em Jesus, nova criatura é. Querido, para mim a esperança é Jesus. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da palavra, né? Daquilo que as pessoas ouvem e recebem no outro. Eu acho que essa questão, até espiritualmente falando, que a gente coloca como maldição, né? Que é lançada sobre a pessoa, isso pesa muito. Agora, o clima, o ambiente familiar é muito importante. Aquilo que você estabelece como um ambiente familiar saudável entre pai, mãe, né, e filhos ali dentro de casa. E essa menina aqui do e-mail, ela coloca uma posição aqui que eu gostaria de enfatizar rapidamente, que ela diz assim, que a vontade dela é juntar as coisas dela e sair de casa, né? E eu acho que é um ponto que a gente deve... Só não faz por causa da mãe. Sai por causa da mãe. Certo. Mas a mãe em si não deve ser o único ponto referencial para você ficar dentro de casa. Eu vejo hoje isso acontecer muito dentro das famílias, principalmente as famílias evangélicas. Jovens que, por problemas familiares, por problemas dentro de casa, às vezes nem problemas tão sérios assim, querendo sair de casa e viver uma vida sozinha, ou morar com um colega, com um amigo, ou com tios, ou outras pessoas mais. Então, a gente sabe que problemas existem dentro de casa, né? As famílias não são perfeitas, vai ter dificuldades, vai ter problemas. E aqui, essa ouvinte jejua a hora, mas presta atenção, ela jejua a hora e está declarando que só está em casa por causa da mãe. Então, qual é a salvação desse relacionamento com o pai? Tipo assim, como o pai deve perceber isso? Porque ele também faz essa leitura. Mas será que ele faz essa leitura? Às vezes ele não faz. Tudo bem, ele pode até não fazer, mas pode ser... que ele faça, se ele tinha mudado. Tudo bem. Então, vocês querem me dizer que o fato dele ver que a filha tá ali morando na casa por causa da mãe, isso vai mudar ele? Duvido. Exatamente. Será que isso já foi colocado isso pra ele? Olha, eu só tô aqui por causa da minha mãe, não por causa de você. Reverendo, eu acredito que ele pode até ver. Sim. Mas se ele tiver um problema nele mesmo, não vai adiantar, ele vai ver, ele vai se irar mais, ele vai virar mais implicante. O que eu tô querendo dizer é o que ela diz, que com essa ela fala que ele provoca. Não tá ajudando o tratamento. Não, de maneira nenhuma. Tem que haver um tratamento. Eu acho que nessa questão aí,
alguém, uma terceira pessoa tem que entrar, né? Uma quarta ou uma quinta, mas que seja uma pessoa, eu sempre sugiro para ajudar, né? Essa família que está desajustada, eu sempre sugiro, né? Que fazer uma ligação de um pro outro, que leve essa questão até um pastor, né? O seu pastor, família evangélica, então leva essa questão do pastor, peça ajuda ao pastor para interagir junto a essa família, para poder salvar. Alguém da família, uma tia, alguém pode conversar com esse pai. Eu falo porque o pastor ele tem a autoridade espiritual, moral, às vezes até a autoridade sobre aquela família ali, para poder intervir com às vezes uma pessoa de fora não venha ter um peso tão grande quanto a liderança daquilo. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Eu fiquei imaginando, acontece até na mesa do debate de vez em quando a gente quer expressar a nossa opinião e a outra pessoa também está falando junto, a gente tem a tendência de a gente falar um pouquinho mais alto. Certo. Eu fico imaginando também a mesma coisa em casa. O pai tá falando alguma coisa, então ela quer falar mais alto para ser ouvida pelo pai. E aí o pai grita mais um pouco. Aí grita mais um pouco. Que não tem equilíbrio, né? Exatamente. Aí o que acontece é que quando chega num ponto em que ela diz o seguinte, é como o pastor falou, eu oro, jejuo, busco, e ele piora. Aí ele fala, e ela vai e diz que só não foi embora de casa por causa da mãe, aquela coisa toda. Imagina a gritaria que deve ser entre esses dois. Seria o caso dela, já que tá se incomodando tanto, ficar calada enquanto ele fala? Porque ela pergunta, aliás, é o destaque do Jairo, qual a postura que eu devo assumir quando ele me provoca até a ira? Seria o caso dela, por exemplo, colocar um pouquinho daquela água de Jerusalém que alguém pegou da torneira e colocar aquela água de Jerusalém na boca e ficar calado enquanto ele está falando, só engole depois que cala a boca? Seria o caso? É claro que os filhos também merecem respeito, mas olha, em primeiro lugar, eu acho que quando um pai fala com um filho, a primeira postura do filho é não falar da mesma altura que o pai. Isso. Não falar da mesma forma que o pai está falando. A gente vê hoje bem pior, né? O filho gritando muito com os pais. Aumentam e falam, isso é você. Eu já vi muita gente falar assim, filho não faz, isso é você. Antigamente não existia você com o pai. Tem inversão de papéis, você não sabe nem quem é o pai daquela família. A gente vê isso na rua de vez em quando. Não existia você. Que parece filho era Jairo, senhor, pai. Senhor, mãe, senhora. Hoje em dia não existe mais isso. De manhã, e aí, coroa, qual é? Não tem mais bênção. Não existe mais isso. A bênção. Meu pai, várias vezes, várias coisas que eu fiz, eu lembro até hoje, que ele só olhava pra mim, eu já sabia o que ele queria dizer. Hoje nós temos que falar, nós temos que ainda falar na frente das pessoas. Se impor, né? Eu já vejo pai discutindo na frente dos outros, das pessoas que não tem nada a ver com o filho, pro filho entender. Meu filho, falei com você, mas você falou que não existia isso. E o filho argumentando. O pai olhava pro filho, olhava apenas pro filho, o filho já entendia o que estava falando e já no mesmo hora obedecia. Minha mãe tinha um olhar que ela olhava pra mim, que eu já sabia que não adiantava mais, que eu já ia apanhar em casa, não tinha jeito. Ela fazia assim e já era. Aí até conversava no meio do caminho e tal. Até no meio do caminho conversava, brincava, mas quando chegava em casa não adiantava. A promessa que ela fez, que ia me corrigir, foi feita, então já era. Agora tinha que. Mas olha, vai só esperar, né? Como tem pessoas que são intransigentes, tem pais intransigentes, colegas de trabalho intransigentes. Você tem que aprender a conviver. Mas o respeito tem que ser assim. Exatamente. O respeito ele vem acima até do amor. Gente, a minha preocupação. Só para concluir. Eu acho que para o começo de tudo, pelo menos abaixa a voz, ouça o seu pai falando, deixa ele terminar de falar. Você pode até falar suas conclusões, que você acha que ele está errado ou não, mas de uma forma que você não esteja falando de ofensivamente, né? Ofensivamente de uma pessoa à sua altura. Você tem que entender que ele é o seu pai. Entendeu? Então você honra já olha... seu pai e sua mãe. E tem uma questão também, tem a questão corporal também. As outras coisas vão... E é uma questão corporal também nessa situação de não responder o pai à altura. Tem filhos que mesmo não respondendo, mas lá. E ficam zombando. Deboche, exatamente. Gente, isso, olha, sinceramente, isso me deixa possesso. Quando eu vejo isso, os pais falando com filhos, pais perdem o controle e acaba tendo agressão. E perde a razão, porque na verdade acaba não tendo muita moral para falar. Eu me preocupo, Cid, com esse debate, porque o cerne da questão aqui não se trata só de uma questão de inconveniência ou intransigência. Se trata de uma questão de falta de amor. É o que a moça mais sofre aqui, na verdade, é essa falta de amor. Então, existe uma tragédia realmente familiar instaurada. E a outra preocupação minha é a seguinte, aquela historinha do garoto que vira pro pastor e fala assim: pastor, eu posso morar aqui na igreja com a minha família? E o pastor, não tô entendendo, filho. Por quê? Não, deixa eu morar aqui no prédio da igreja, pastor. E ele fala: por quê, meu filho? Não, porque o meu pai, quando ele tá aqui, ele não bate na gente, ele não xinga a minha mãe, ele não machuca a gente. Então deixa a gente morar aqui. Então,
essa é uma realidade, né? As pessoas, elas estão vivendo mesmo essa falta de amor, violência doméstica. E olha, tem mais aqui, inclusive, de ouvinte dizendo exatamente o que o senhor está falando. Meu pai também me abandonou e não dava assistência nenhuma, não se orgulhava dos filhos, mas quando ele ficou entre a vida e a morte, a primeira pessoa que ele quis ver foi a mim. Olha aí, que Deus honra os humilhados. E não devemos ficar ansiosos ou tristes. Deus, no tempo certo, vai tratar com os pais. Outra ouvinte diz o seguinte: meu tio se separou há mais de 20 anos e abandonou os filhos sem nenhuma assistência. Casou de novo e a mulher já tinha 2 filhos, que para ele eram como se fossem filhos dele. E ele teve mais 2 filhos ainda com ela. Os 4 são pessoas de bem. Os 4 filhos, os 2 filhos que ele criou como filhos e os 2 filhos que ele teve com essa mulher são pessoas de bem. Mas os filhos do primeiro casamento, não. Um já está preso, com envolvimento com drogas, e o outro é homossexual, envolvido com ocultismo. Meu tio é presbítero. Eu falo com ele que Deus vai cobrar dele o que ele fez com os filhos. Outro ouvinte diz o seguinte: meu pai também lançou palavras de maldição sobre a minha vida. Disse que eu só nasci para atrapalhar a vida dele. Eu absorvi, esse é o problema, eu absorvi todas as palavras e isso trouxe tristes consequências. Mas quando eu aceitei a Cristo, ele restaurou a minha vida, da minha família, trouxe o perdão. Hoje meu pai já está no fim da vida e eu cuido dele, estou sempre ao seu lado. Outro ouvinte lá de Jardim Catarina: eu sofri muita violência doméstica por parte da minha mãe, que acabou me criando sozinha. Que me criou sozinha. E acabei repetindo tudo isso. A mãe repetiu tudo que... sim, vou repetir tudo aqui. Eu sofri muita violência doméstica da parte da minha mãe, que acabou me criando sozinha e repete tudo que ela sofreu com a minha avó. Aqui foi dito: que tem por trás, o que tem na história dessa família. A minha irmã repete com os meus sobrinhos. Uma reprodução. Uma maldição hereditária que eu e meu irmão conseguimos nos libertar através de Cristo. Tenho meus filhos e procuro corrigi-los com amor, mas superar esse tipo de trauma só mesmo com a ajuda de Deus. O outro ouvinte diz: há uma distorção no que se refere a amor paterno. Às vezes temos a impressão de que não somos amados por nossos pais, mas precisamos atentar ao fato de que muitas vezes a expressão desse sentimento não é da forma que esperamos. Cada um tem uma maneira de se expressar. Antes de interpretar, precisamos conhecer a pessoa. E o último relato do ouvinte é o seguinte: existem pais que fazem isso mesmo com os filhos, porque foram criados desta forma. Como alguém que não teve amor de pai conseguirá realmente mostrar esse amor de pai? O que fazer, meu caro pastor P7, quando pais amaldiçoam seus próprios filhos? Isso na pergunta da nossa ouvinte, conforme diz o outro nosso ouvinte, que pode ser uma questão apenas de interpretação. O que fazer quando pais amaldiçoam seus próprios filhos? Bom, Cid, uma experiência minha. Fui criado com muita violência doméstica. Meu pai agredia muito a todo mundo, e isso me machucava muito. Um dia me converti e tinha muito ódio do meu pai, muita falta de perdão no meu coração, muita revolta, e perguntava muito para Deus por que aquilo aconteceu na minha vida, por que eu não tinha um pai que me amava e tudo mais. Bom, um dia houve uma discussão e o meu pai partiu para me agredir. Ele era um policial, pegou uma arma. Eita. E ele veio na minha direção, não sei qual a intenção real dele com a arma na mão. A verdade é que eu saí correndo, já tinha aceitado a Jesus, e naquele exato momento o Espírito Santo de Deus falou para mim voltar. Falou: volta, você é meu. E quando eu estava voltando, o Espírito Santo de Deus botou algo no meu coração que eu nunca tinha sentido pelo meu pai. E botou uma palavra na minha boca. Quando eu fui chegando perto do meu pai, eu disse pro meu pai assim: pai, eu não sei o que o senhor vai fazer comigo, mas eu quero dizer algo pro senhor. Algo que eu não lembrava que eu tinha dito pro meu pai. Eu virei pro meu pai e falei pro meu pai assim: pai, eu te amo. Na hora ele abaixou a arma, me abraçou e disse: eu também te amo, meu filho. Agora, não foi uma palavra simples da minha boca. Foi um homem que me agrediu da minha infância à juventude. Então, para falar eu te amo, eu realmente tinha que amar. Então, o que fazer quando os pais amaldiçoam seus próprios filhos? Você que está nos ouvindo sofre violência doméstica. Eu fico mais uma vez com a palavra de Deus que diz assim: Romanos 12:14. Grave bem esse texto. Romanos 12:14. Diz assim: abençoai os que vos perseguem,
abençoai e não amaldiçoeis. Em outro texto, Mateus 5:44, Jesus estava falando e ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Querido, ame, bendiga, ore por ele. Agora você, eu sei, não vai conseguir fazer isso se não tiver a chave do amor. Qual é? A chave do amor é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, a Bíblia diz assim, que o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo é o amor, Cid. Então, quando o Espírito Santo entra em você, não é quando você é membro de uma igreja, é quando você se torna de verdade um cristão, um servo de Deus. Então, você que sofre a maior violência doméstica, é membro de uma igreja, entregue a sua vida de verdade para Jesus e receba o Espírito Santo de Deus, que o fruto dele vai ser o amor. E para mim, quando tem duas pessoas problemáticas, como eu e meu pai, ele era violento e eu me tornei revoltado, que é o que geralmente acontece com as pessoas. O relacionamento não tem chance nenhuma de conserto. E quando eu aceitei a Jesus e o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu passei a amar, eu passei a entender por que ele fazia aquilo. Eu já sabia que ele tinha sofrido isso na infância. Mas uma coisa é você saber e outra coisa é você entender. Então eu comecei a entender, eu comecei a perdoar, eu comecei a amar. Quando ele vinha com aquelas palavras, eu me lembrava que ele sofreu aquilo. E eu passei a amá-lo de verdade e perdoar. Eu não sentia mais dor de falar sobre esse assunto. O que aconteceu? Depois de alguns anos, meu pai me liga. Fala para mim, filho, tô no hospital. Algumas mulheres vieram falar de Jesus para mim. E eu não quero aceitar Jesus. Aí eu fiquei assim, em silêncio, que a minha grande esperança é que meu pai mudasse o coração dele como eu mudei o meu. E ele foi e falou, eu não quero aceitar com elas, eu quero aceitar com você. Você pode orar para que eu aceite a Jesus? Coisa, hein? No ano passado eu despedi o meu pai. Na verdade eu disse pro meu pai até logo. Eu falei, pai, nós não tivemos um bom relacionamento aqui na terra. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Você está despedindo daqui da terra de um filho que te ama. Eu te amo e nós vamos nos encontrar no céu, porque você morre com Jesus. E no céu eu sei que eu vou viver com meu pai e vou ser muito feliz com ele. Olha, pesado, sim, né? Mas Deus é a questão do amor entre o pai e o filho, né? A mãe, a família em si, é algo muito forte. Então, o filho, para tentar mudar um pai violento, problemático, ele tem que ter um amor muito grande dentro dele e ele tem que buscar a ajuda de Deus. Jesus tem que entrar, o Espírito Santo tem que entrar. Sabe o que eu aprendo? Né? Nós estamos vendo o Cid emocionado aqui com a história do senhor. Pastor, sabe o que eu aprendo com esse testemunho lindo do pastor P7 também? Que quando a palavra de Deus diz assim, amai-vos uns aos outros, ela nos condiciona a escolher, que o amor como uma escolha também. E a gente pode escolher amar. O amor condicional, né? O amor condicional, a gente pode escolher amar. E nós somos livres para escolher. Incondicional. Nós somos livres nas nossas escolhas. Exatamente. Nós somos livres das nossas escolhas, mas porém escravos das consequências. Exato. Então a gente tem que escolher amar. Escolher amar, porque escolhendo amar, nessa liberdade que nós temos para escolher. Olha. Mas cada um tem uma maneira de amar, né? Exatamente. A gente não pode exigir que o outro ame como a gente quer que ame. Não tem como. E assim, doutora, tinha dois, eu e meu pai. Nós não nos amávamos. Quando eu passei a amar, 50% desse envolvimento passou a amar. 50% onde não tem nada é o dobro. É verdade. Ou seja... tô brincando, na verdade, quando eu passei a amar, o meu relacionamento mudou 100%. Não, sem dúvida. Melhorou muito. E eu passei a conviver com meu pai, eu passei a
conversar já com ele, porque antes eu passei, melhorou muito o relacionamento depois que o Espírito Santo de Deus me tratou e entrou em mim e me deu o que ele pode dar para qualquer um, o amor. É o Espírito Santo. Então, o segredo é buscar em Deus isso, né? O que a gente fala para essa jovem? Isso. O conselho que vocês dão para essa menina? Que ela ame, que ela escolha que ela procure amá-lo, que ela procure amar o seu pai. Por quê? Ter ferramentas para poder alcançar o amor. E se o pai Mas ela também tem que entender, eu não acredito, como você falou no início, que é difícil ele não amar. Eu acredito que cada um ame da sua maneira. Exatamente. E a gente às vezes exige muito que o outro, até marido, mulher, detalhes. Lembra disso, você não reparou, você não falou que me ama. Mas cada um tem uma maneira de se expressar. Exatamente, e ela tem que entender que eu também acho impossível ele não amar. Mas ele, às vezes, o passado dele foi tão violento que ele não sabe transmitir isso. Olha, então ela tem que levar em consideração. Tem pais que acham que não deve dar muito carinho pro filho, porque o filho vai ficar mimado. Não existe isso. Tem pais que não pode... tocam. Tem homens que não beijam o filho homem, que acham que vai ficar afeminado. Não tem nada a ver. Eu aprendi lá em casa. Todos irmãos, todo mundo se beija. Tem que beijar, todo mundo. Se abraça, beijando meus filhos. Beijo toda hora. Eu beijo na frente dos colegas e fala, vai entrar numa de com vergonha de beijar na frente dos seus. Tem um amigo meu, o Edgar. Eu beijo meu pai até hoje. Eu acho muito bonito. Eu acho bonito, né? Meus sogros são separados, Maria do Socorro e Hélio Fazolo, mas os irmãos, né? São 4, então eles se beijam. Douglas Fazolo, Vinícius Fazolo, isso é coisa de família. Eu acho isso muito bonito. E é impressionante, amor. né? Eu beijo como bacana. Gente, é fantástico. O amor, que é ação, não é sentimento. O problema todo é que as pessoas entendem que amor é você sentir algo gostoso dentro de você. Como que você pode amar, por exemplo, um estuprador? Isso não vai rolar se for sentimento. Você nunca vai ter um sentimento bom por um estuprador, mas você vai amar. Amar é agir certo, é agir com justiça, agir com boas obras, é ter bondade. Isso é amar, é ação. Impressionante. Um dia desse cheguei lá no culto, percebi uma certa situação com uma ovelha e ele escorregou numa situação. Eu falei, vou chamar a atenção dele. Quando eu cheguei perto dele para exortá-lo, ele viu, eu acredito até que eu exortei e tal. Quando eu terminei a exortação, a ovelha virou para mim e falou assim: pastor, mas posso falar um negócio pro senhor? Falei, fala. Eu te amo. Ui. Aí eu falei, brincadeira não, hein, cara? Conseguiu quebrar, hein, garoto? E eu fui... Fiquei até rindo na hora, a cara. pessoa, a figura, não as ações da pessoa. É verdade. Então a gente tem que fazer essa separação. Tem aqui tem aqui um ouvinte que mandou um e-mail, mandou um depoimento bem interessante, que aliás me lembrou de um grande amigo meu. É o cara que corta meu cabelo, olha melhor, faz bainha no meu cabelo, né? Meu cara, não olha assim não, já é. Faz bainha, já falo faz bainha porque eu já sabia que vocês iam fazer bullying. É o Edgar, ele tem exatamente assim, ele confia. Não tem muito trabalho não, né? Não, aqui nada, rapidinho, 5 minutos. E eles dois são assim, não importa onde esteja, os dois se encontram, se abraçam, se beijam, pai e filho, um relacionamento bacana. E esse ouvinte aqui diz o seguinte: olha, eu sou pai e amo muito os meus 3 filhos, andamos juntos, temos prazer na companhia um do outro, nos abraçamos em qualquer lugar. Gente, é amor de verdade. Caso de pais que não amam e não desejam seus filhos são exceções, é bem verdade. Se for colocar a proporção, é uma minoria, mas é uma minoria que faz diferença porque fere, realmente machuca. Então a nossa ouvinte hoje ouviu exatamente isso, a decisão de amar o pai. Mas um conselho final para essa ouvinte seria: quando estiver falando muito, você se cala. Porque ele vai falar mais baixo, não precisa gritar para. O amor faz isso, né? O amor gera temperança, domínio próprio. Só nele notar que ela tá parando para ouvir, já vai ser uma grande diferença. Daqui a algum tempo os dois estão conversando normalmente. Uma filha que batia de frente com ele, falava mais alto que ele, gritava com ele, e de repente, no mesmo nível dele agora olhar para ela e ver ela parar ouvindo ele. Ela precisa tentar compreendê-lo, né? Já é importante. Todos nós precisamos, se não der para resgatar o relacionamento, pelo menos viva em paz. Pelo menos viva em paz consigo. Ela tá de volta. Só um minutinho, Gabriel. Pesquisa. Deixa ela voltar. 93. Para contrariar não, rapaz. Marcela Bastos, a doce voz de Marcela Bastos. Que aliás também eu acho muito bonito, aliás. Não, eu acho muito bonito, inclusive, o relacionamento dos Marcela com os pais e com a irmã. É bacana demais da conta. Já mudou. É o olhar de ameaça dela. O amor vai entrando. Vamos à pesquisa. Gente, as pessoas não estão vendo. Tem nenhum olhar de ameaça aqui, tá? Eu não ia perder o tempo. A seguinte: você conhece pais que constantemente provocam seus filhos até a ira,
A gente começou aí com 100%, agora foi para 91% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem. Maravilha, maravilha. O que mais nós temos aí? Vamos mandar abraço aqui, Manda aí. A doutora Rejane trouxe pra gente aqui. Tem um monte de militar ouvindo a gente. Olha lá no aí. quartel do CIAA, que é o Centro de Instrução Almirante Alexandrina, ali na Penha, na Avenida Brasil. Então, ó, vamos mandar um abraço aqui pros sargentos Fausto Madruga, Costa, o Cid tá fazendo continência aqui. O Wellington Mota, o Dias, o sargento e pastor Leviston e os suboficiais, que é o presbítero Ferreira e o Jurandir e o Cabo Fonseca. Tá todo mundo ligadinho na 93. Obrigada pela companhia. E você sabe que aqui na 93, né, Jair? A gente já é quase, entendeu? A gente é quase militar. A gente correu a corrida dos fuzileiros. E a gente milita todo dia. E a gente milita todo dia. Abraço querido também ao meu querido Cabo Borges, também sempre ouvindo a gente. Meu caro Serginho também tá ouvindo sempre a gente na 93 FM. Gente, é o seguinte, gente, uma coisa. Pastor P7, você vai falar um negócio aí, pastor? Sim, vale a pena citar o que a Bíblia expressa sobre o amor. A Bíblia fala sobre o amor mas o fruto do Espírito é amor. 2 pontos. O que é o amor? O amor é ter alegria, é ter paz, é ter longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Não há lei. Gálatas 5? Gálatas 5:22. Isso aí. Eu tô noivo. E obviamente pretendo me casar, lógico. Só que eu não quero fazer isso agora. Eu e ela, a minha noiva, estamos na faculdade e ainda temos algumas coisas para conquistar antes do casamento. O problema é que nos relacionamos sexualmente. Esse assunto sempre volta. E isso acontecia antes de nos convertermos. E sabemos que é pecado, mas para nós tem sido impossível deixar de lado o sexo. Será que Deus não relevaria isso? Afinal de contas, nós nos amamos. A gente vai se casar mesmo. Como alcançam namoros santos aqueles que já praticavam sexo antes de conhecer a Cristo? Qual o segredo da santidade no namoro? Hein, gente? Este e outros assuntos são para amanhã, fica tranquilos, é para amanhã. A partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Meu caro pastor Cristiano P7, obrigado pela sua presença, pelo ensinamento e pela lição emocionante que o senhor nos trouxe hoje no debate. Obrigado, pastorzão, Deus abençoe. Obrigado, Cid, quero dar um abraço aos debatedores, reverendo Alain, Jair Bonfim, doutora Rejane, foi um prazer, Cid, Marcela. Quero mandar um abraço, um beijo na esposa linda que eu amo, completo 16 anos de casado hoje. Olha aí, rapaz! Estamos apresentando Amo Você. E os pesetinhos que estão aqui, meus filhos que eu amo muito, beijo muito, digo muito que amo. É isso. Passeio, faço tudo porque eles são realmente herança do Senhor na minha vida. Amém. Bom, quero dar os parabéns a 2 pessoas que estão aniversariando hoje, Milena e Ingrid. Tá aqui minha auxiliar Elisa. Tô vendo falando ali, ó. É a voz do além também, né? Ingrid e Milena, vocês são referenciais de vida, Deus abençoe muito. Quero mandar um abraço para todos os referenciais de vida que fazem parte da Igreja Batista Referencial de Vida ou não. Que Deus continue contigo, seja firme, sempre constante e abundante na obra do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. A sensibilidade, o charme da doutora Rejane Romero. Obrigado pela sua presença, querido. Deus abençoe. Eu tinha que falar isso no início, eu acabei falando no final, mas tá tranquilo. Obrigada. Sempre faço isso. Quero mandar um beijo para minhas filhas Rebeca e Raira, que estão me ouvindo. A minha tia, que vai fazer 80 anos. Não, Dona 8.0. É, 8.0. Dá mais charme. Alba está ouvindo em Bento Ribeiro. Um beijo para minha sogra Maria do Socorro e minha amiga que está ouvindo, Karina Peixoto. Maravilha. Meu caro reverendo Alan Soares, obrigado pela presença, queridão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Eu quero deixar um abraço aqui para minha esposa Denise Soares, para os meus filhos Felipe, Rafael, o Gabriel, a Gabriele também. Quero deixar um abraço à minha sogrinha Conceição. Posso tem que mandar pra sogra, viu? Tem que mandar. Pra sogra, pra minha queridíssima igreja, Assembleia de Deus Central do Éden. Um beijo carinhoso pra vocês, evangelista Edilson. Aos pastores do Conselho de Pastores de São João de Meriti, meu abraço ao meu presidente, pastor Luiz Suete. Hoje gravação do DVD do pastor Luiz Suete. Meu presidente também. Amém. Um abraço à coordenadoria
dos pastores lá da SEADER em São João de Meriti, do qual eu me orgulho muito de fazer parte. Um abraço a todos e até a próxima. Amém. Jairo Bonfim, obrigado pela presença, meu amigo. Sim, Deus abençoe. Sempre estar no meio desse pessoal aqui, olha, eu me sinto aqui um leãozinho no meio dos Daniéis. Meu Deus do céu. Aprendi muito aqui com vocês e é realmente um prazer estar com o pastor Cristiano P7, pastora doutora Rejane Romero, profetisa Alan Soares. É um prazer, Cid, Marcela Bastos e toda a Rádio 93. Quero agradecer o carinho de estar sempre aqui. Mandar um abraço especial para todos do Facebook. E o meu Face é Jairo Bonfim, a página é Jairo Bonfim Oficial, Twitter é @Jairo Bonfim, o Instagram @Jairo Bonfim. Se você quiser Jairo Bonfim na sua igreja, você liga operadora 21 3252 1380, 0 operadora 21 3252 1380. Falar com o Carinho, com o Rodrigo, que vai te atender com muito carinho. Quero deixar um abraço especial para todos, inclusive para Maever Nascimento, que está fazendo aniversário hoje. Beijão, Maever, Deus te abençoe. Tamo junto, Cid. É um prazer sempre estar com você. Prazer sempre nosso, meu amigo. Eu queria pedir hoje ao pastor Alan, reverendo Alan, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra o debate. Daqui a pouquinho ela, a gigantesca Rosane Félix. 2,20 metros de talento, mas só tem 1,40 m de altura, mas é brava toda a vida. Nos leve a Deus de oração, pastorzão. A gente encerra aqui. Já tem o pediu, tocou. Pastor. Senhor, te pedimos uma bênção especial a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão necessitando que a sua família tenha a sua paz, a sua graça e a sua misericórdia. Abençoa-nos a todos e nos dê a tua paz nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.